Se você trabalha com tecnologia, com certeza já ouviu aquele velho jargão: quem tem dois tem um e quem tem um não tem nada. No vídeo de hoje vamos demonstrar como configurar um cluster de firewalls de FortiGate. Meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. Antes da gente começar o vídeo, já queria pedir aqui para você deixar o seu like, se inscrever no canal e não se esquece de entrar na nossa comunidade do Discord nem do Telegram, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Entra lá pra gente bater um papo, pra gente conversar um pouco mais, se conhecer melhor. Se você quiser dar alguma dica aqui pro canal, também você pode fazer por lá. Então eu tô te esperando lá, basta aqui você entrar no link que tá aqui na descrição e bora pro vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como configurar um cluster de FortiGate. Mas afinal, o que é um cluster? A ideia de cluster vem de aglomerar, ou seja, juntar ou combinar as coisas. Se eu tiver, por exemplo, um cluster de computadores, eu tenho vários computadores e eu posso aglomerar eles, combinar eles a alcançar uma performance maior. Existem diversos tipos de cluster em diferentes conceitos. Existem conceitos de cluster para processamento paralelo, existem cluster para juntar processamento e combinar eles para alcançar talvez um processamento maior. E existe também a ideia de cluster de ativo standby, que é o que a gente vai falar hoje. Então a gente está utilizando um recurso e caso esse recurso dê problema, a gente vai utilizar um recurso de backup. Esse recurso de backup, do tempo de falha de um e até subir o outro, é basicamente imperceptível para o usuário. Então a gente vai demonstrar fazendo isso com o Firewall FortiGate. E para isso vamos mostrar a topologia que a gente vai trabalhar hoje. A topologia que você está vendo aqui na tela, ela é uma topologia de antes da gente implementar o FortiGate. Eu queria fazer um paralelo de antes da gente fazer a configuração de cluster e após a gente fazer uma configuração de cluster. Então a topologia que a gente vê aqui é uma topologia muito comum que a gente vê em pequenos escritórios, pequenas casas, dependendo da sua casa, é claro, que é a gente ter um firewall aqui, que no caso vai ser um FortiGate, que é o da aula de hoje. Comenta aqui embaixo se você quiser ver outros tipos de firewall aqui no canal, dá aquela moral pra gente. Aqui a gente tem um switch onde a empresa conecta todas as estações de trabalho, notebook, computadores da empresa e aqui as estações de trabalho propriamente dita. É um cenário muito comum que a gente encontra não só no Brasil, mas mundo afora. E sem contar aqui também com o link de internet da operadora, né? Então contrata um linkzinho lá para poder fazer a emissão de nota ou acessar algum sistema externo que está na nuvem, todo esse tipo de coisa. Porém, a sua empresa ela vai crescendo, as empresas, a tendência delas é sempre crescer. E o seu chefe contrata você, engenheiro de rede, para projetar um ambiente mais resiliente. Porque conforme a empresa vai crescendo, no geral, tá galera, ela vai se tornando menos benevolente à falha. Olha só que palavra bonita. Por que menos benevolente? Porque às vezes alguma parada na internet da sua empresa, ou mesmo em algum equipamento da sua empresa, conforme ela vai crescendo, pode se tornar um impacto no negócio, ou seja, gerar prejuízo para ela. Por isso, cada vez mais as empresas elas estão vendo TI, não só TI, mas tecnologia no geral, telecomunicações, não como custo mais, mas sim como um investimento que tende a não só economizar custos para a empresa, mas também evitar que ela tenha prejuízos quando esses sistemas venham a falhar. Então essa é uma motivação muito grande que as empresas vêm implementando cada vez mais ferramentas e equipamentos que tenham disponibilidade de HA, ou High Availability, ou alta disponibilidade, que é o que a gente vai implementar hoje. A gente vai pegar essa topologia aqui, que é uma topologia padrão, e vai melhorar ela colocando um novo FortiGate que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, vou até copiar aqui, ó. Agora, ao invés da gente ter um firewall, a gente vai ter dois firewalls. Esse aqui vai ser o firewall 1 e esse aqui o firewall 2. Percebam que antes eu tinha apenas uma conexão com o switch, né? Só tinha essa conexão aqui.
Então, para me adicionar o novo firewall no meu ambiente, eu precisei de adicionar essa nova interface aqui também. E também mais uma interface aqui com o switch de cima. Percebam que agora, caso eu tenha um problema no meu firewall 1 aqui, eu quero que o meu firewall 2 assuma essa responsabilidade e os meus usuários aqui da rede não tenham problema para acessar os serviços externos. É claro que isso é apenas uma alta disponibilidade de firewall. Se eu tivesse problema no switch, eu perderia acesso à minha rede, mas os investimentos são aos poucos, né? Então a gente comprou 2 firewalls agora, depois a gente compra switch, depois a gente compra link de internet e assim vai. Não estou falando nessa ordem, tá? Mas você pode ir adequando de acordo com a sua necessidade. Então a ideia do vídeo de hoje aqui é pegar esse novo FortiGate que a gente comprou novo, adicionar ele dentro do nosso ambiente antigo e demonstrar ele da forma como ele está aqui, ó. A porta 1, percebam que as portas são basicamente espelhadas. Se eu tenho uma porta 1 voltada para a internet, o Firewall 2 também tem que ter a mesma porta 1. Se eu tenho a porta 4 aqui voltada para LAN, o Firewall 2 que eu adicionei agora também tem que ter a porta 4 voltada. Reparem também que eles têm uma interface entre eles aí. Essas interfaces eu coloquei apenas uma, mas você pode colocar 2 ou 3, é até recomendável isso, porque é uma interface que a gente chama de Heartbeat ou monitoramento do cluster. Ele vai ficar trocando informações ali por meio dessas interfaces para saber se o cluster está ativo, se teve algum problema em alguma interface. Todas essas informações são feitas por essa conexão entre os clusters aqui, entre os nodes, na verdade. Bom, chega de papo e vamos mostrar isso na prática. Essa topologia está no IVE. Eu já deixei muitas configurações prontas, eu vou entrar aqui no Firewall só para a gente conferir, ó. Essas configurações são basicamente endereçamento IP, rota, policy, e eu vou deixar as configurações do FortiGate antes da gente montar o cluster aqui na descrição, então você pode dar uma olhada lá para montar o seu lab também. Então só para mostrar aqui, eu botei um hostname, botei endereço IP nas interfaces, botei rota, né, que são coisas padrões que a gente faz. Isso tudo no Firewall 1 aqui, no Firewall da esquerda. Já no Firewall da direita eu não coloquei nada. Ele é um Firewall novo que eu tirei da caixa agora e a gente vai pegar ele e vai adicionar ele no cluster, beleza? Então vamos começar as configurações de cluster. A gente pode fazer as configurações do cluster de FortiGate, então eu vou pegar esses 2 firewalls e tornar eles um só, é como se eles fossem apenas um firewall para o meu ambiente de rede. Você pode vir aqui em System e HA. Essas configurações elas podem ser feitas tanto via web, que você está vendo aqui agora, quanto via CLI ou linha de comando. Eu vou fazer via CLI porque eu acho mais prático e eu acredito que você fazendo via CLI você vai pegar mais cenários que você vai precisar mais de CLI do que a web, tá? Então eu vou abrir a CLI do meu Firewall 1 que já está configurado com o que eu te mostrei aqui agora. Ó, vocês veem que tá Firewall 1, tudo certinho, mas eu não tenho HA ainda configurado. Então a gente vai configurar o HA em cima dele. Para configurar o HA, vocês precisam entrar aqui em Config System HA. Dentro das configurações de HA, a gente seta um mode. Ó, set mode. Se você olhar uma interrogação de mode aqui, ele tem standalone, ou seja, é um firewall único. A gente tem A-A, que é ativo-ativo. Eu não gosto desse tipo de ativo-ativo, eu posso explicar isso em outro vídeo. E a gente tem aqui o A-P, que é o ativo-passivo, que é um jeito que eu gosto mais de trabalhar. Ativo-passivo. A gente setou o modo do cluster, ou seja, ativo-passivo. Então a gente vai ter um firewall que vai operar ali normalmente e vai ter um firewall em standby, ou seja, um firewall de backup. Caso ocorra uma falha no firewall ativo, o backup assume e vida que segue. A gente vai setar um Group ID. Se você tiver mais de um cluster na sua rede, é recomendado você colocar um Group ID. Eu vou colocar aqui mais por convenção mesmo. A
A gente vai colocar um nome do nosso grupo de cluster, aqui ó, set group name. Vou chamar de my cluster. Vou dar um enter. Vou botar uma senha para nossa conexão de cluster. Vai se chamar set password cluster 123. É a nossa senha de conexão. Vou setar uma priority para o meu cluster. A priority ela vai ditar para o nosso FortiGate quem que vai ser o firewall que vai ser o ativo e quem vai ser o firewall que vai ser o backup. Aquele firewall que tiver a maior priority vai ser o firewall que vai ser considerado como ativo. Essa priority ela vai de 0 a 255, então eu estou botando a priority do primário em 250. Logo, então você imagina que o do secundário tem que ser uma priority menor do que essa, certo? Eu vou botar aqui também um override enable. Essa comanda aqui serve para quando o cluster ativo ter uma falha, o cluster backup subir, quando o cluster 1 voltar ativo, esse override vai garantir que o node com maior priority sempre vai ser um node ativo, ok? Session Pickup é uma recomendação, não vou entrar em detalhes sobre esse comando, mas é uma recomendação habilitar essa função, tá? Porque ela torna o failover mais rápido. E aqui a gente tem o HBDev, que é de Heartbeat Interface. Port 2, ou seja, a interface de Heartbeat vai ser entre o Firewall 1 e o Firewall 2, e vai ser a porta 2, vai ser a interface que os firewalls vão conversar entre si, para saber se o cluster está ok, se está tudo certinho. Logo em seguida, esse 0 aqui é a priority, tá? Se você tiver mais de uma interface de Heartbeat, é recomendável você modificar as priorities aqui da interface. Eu vou deixar tudo em 0 mesmo, porque a gente só tem uma. Eu finalizo as configs de HA, a gente pode voltar aqui para ver as configs, eu vou dar um show, ó. Foi tudo que a gente fez, ó, Group ID, Group Name, modo de operação do cluster, a nossa senha, interface de Heartbeat, Session Pickup, Override e Priority. Basicamente são essas as configurações de um cluster. Se a gente entrar aqui na web e apertar aqui no HA novamente, você vai ver que vai já voltar aqui pra gente configurado. Olha só que legal. Vou dar um OK aqui para ele sair dessa interface. Olha só, ele já mostra o cluster 1 ativo aqui pra gente, ó, primary, a role dele, o serial number, a priority, está falando que está sincronizado. Agora eu vou abrir o meu Node 2, lembrando que eu acabei de tirar ele da caixa, e a gente vai configurar ele. Como a gente vai fazer ele parte de um cluster, parte de um aglomerado, a gente não precisa de configurar endereço IP, não precisa de configurar nada nele, a gente só precisa configurar o cluster, porque aí ele vai entrar em contato com o nosso Firewall 1 aqui e sincronizar todas as configurações. Olha só que legal, vou abrir ele aqui, nem hostname eu coloquei nele, então eu vou aumentar aqui pra gente. Vou colocar aqui um hostname, ó, System Global, tá aqui FW2, vou dar um end para salvar, ó, já trocou o hostname dele. Vocês poderiam fazer aqui, galera, se vocês tivessem algum firewall, um execute factory reset, ou seja, um reset de fábrica nele. Eu já fiz isso antes, tá? Então eu não vou fazer agora, mas vocês, no caso de vocês podem fazer no firewall real. Então a gente vai fazer as mesmas coisas que fizemos no outro, ó, config system HA. Dentro de config system HA, a gente põe o modo de ativo passivo, coloca o set ID group, my cluster. Tudo que a gente fez na outra, a gente faz nesse. Set o password. Só que agora, ó, reparem que na priority, onde eu tinha colocado aqui no Firewall 1 uma priority de 250, eu coloquei aqui no Firewall 2 uma priority de 150, ou seja, uma priority menor, para garantir que o Firewall 2 vai ser o nosso firewall de backup. Vou botar aqui um set override e vou botar um pickup enable, Heartbeat interface e end. Se a gente quiser conferir novamente, ó, HA, show. São as mesmas configurações que a gente vê lá no Firewall 1. Eu vou botar um do lado do outro aqui, ó. Basicamente são as mesmas, então vou fechar aqui e vou voltar lá
no nosso FortiGate. Vou apertar aqui novamente o HA, vocês reparem que ele já identificou o nosso segundo firewall, porém ó, o segundo firewall ainda está out of synchronized, ou seja, fora de sincronismo aqui. Então a gente vai aguardar um pouquinho até que o firewall 2 ele entre em sincronismo com as configurações do firewall 1 e a gente vai ver o cluster formado. Basta agora a gente aguardar. Após a gente aguardar um pouquinho, vocês vão ver aqui que já está sincronizado o nosso cluster, ou seja, o Firewall 2 que a gente acabou de adicionar na rede e apenas fizemos a configuração de HA, ele já está com as configurações sincronizadas com o meu Firewall 1. Então a gente pode confirmar aqui ó, pelos status que ele mostra pra gente, ou se não a gente pode confirmar pela CLI. Vou entrar aqui na CLI do Firewall 1 e vou dar um get system HA status. Esse comando vai mostrar para a gente algumas informações bem interessantes, olha só. Aqui mostra para a gente ó, o modo que está o nosso cluster, HA-A-P, ou seja, ativo, passivo, assim como a gente configurou antes. A gente mostra aqui que o status do nosso HA também está ok. Mostra o cluster, já foi feita a última mudança nele, todos esses parâmetros, ó. Primary select using, aqui ele mostra alguns parâmetros, ó. Because is the largest set value override priority, ou seja, ele tem uma maior priority. Esse firewall que tem esse serial, ele é um node ativo porque ele tem uma maior priority, que foi o que a gente configurou também alguns minutos atrás. Ele mostra alguns parâmetros da saúde do nosso cluster e tudo mais, como memória, todas essas informações. Você vai utilizar essas informações aqui, principalmente se você for fazer um teste de failover, que a gente vai demonstrar aqui em outro vídeo, que vai ser uma dica aqui do nosso canal. A gente não vai mostrar no vídeo de hoje. Basicamente aqui a gente só vai verificar o nosso cluster, tá? Para saber que esse firewall que ele está selecionando como ativo e qual é o serial dele, como que eu confirmo que o firewall 1 é esse ativo? A gente pode ver pelo serial, ó, get system status grep serial. Então, ó, o serial do meu firewall 1 é esse camarada aqui com final B1 e vocês podem confirmar que é o mesmo serial do node ativo, confirmando aí que o nosso firewall 1 é o firewall ativo. Para a gente fazer uma brincadeira aqui, eu vou acessar o meu PC, que é esse camarada aqui de baixo aqui, para fazer um ping lá no outro PC da outra ponta. Vou entrar aqui no meu PC 6, ó. O IP dele é o 192.168.10.10. Embora na topologia esteja o 92681 e lá seja o 92682, considero o 92610 e o 92620, tá? Perdoe meu mistake aí. Então do 9268010 eu vou pingar lá no 9268020. Então ping 9268020.10, que é o endereço IP daquele PC lá. Vocês podem ver que o nosso ping está funcionando perfeitamente. Agora eu vou vir aqui no meu Firewall 1 e eu vou executar um shutdown nele, eu vou desligar o Firewall 1. Então desliguei ele, pum, e acompanhe o ping aqui comigo, ó. Você vai ver que deu um aumento de latência normal aqui, mas logo em seguida ele já retorna ao normal, ó. Vamos ver se ele vai desligar, vamos aguardar um pouquinho, ó. Beleza, desligou, power down, pum, desligamos o meu Firewall 1. Se a gente vê na web, vocês vão ver que reiniciou a sessão. Vamos acessar a sessão aqui de novo e vamos lá no HA para a gente ver. Se a gente vir aqui em System HA, reparem que eu só tenho um firewall aqui, porque com a priority 150, ou seja, o nosso firewall backup, o nosso usuário não perdeu ping, ou seja, numa falha do Node 1, automaticamente aqui o Node 2 assumiu perfeitamente, o usuário nem sentiu, indicando aí que a nossa configuração está funcionando adequadamente. Se a gente voltar lá na topologia e ligar o Firewall 1 de novo, vou ligar ele aqui, ó, ligando ele, a gente vai reparar que após a gente aguardar alguns minutinhos, o Firewall 1 vai ser sincronizado novamente no cluster e vai assumir o lugar dele como ativo. Basta a gente aguardar alguns segundos aqui. Reparem aqui que eu já perdi a sessão de novo, vou relogar.
Quando a gente reloga aqui no FortiGate, se a gente vir em System HA, vocês vão reparar que o nosso Firewall está sincronizado novamente e assumiu como primary do nosso cluster. E novamente aqui o nosso usuário não sentiu nenhuma perda. Bom galera, vocês viram que é bastante fácil de montar um cluster de FortiGate com apenas uns comandos. A gente já montou um ambiente muito mais resiliente do que a gente tinha antes. E é claro, não se esquece de antes de ir embora você deixar o seu like, se inscrever no canal, porque a gente está com a nossa meta de 10 mil inscritos, então dá aquela moralzinha pra gente chegar lá. Não se esquece também que a gente está com um grupo no Discord e no Telegram que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então dá aquela moral pra gente entrando lá também. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!